aquela alegria, né, com o nosso irmão que graça e paz precisa fazer. Queridos, é uma alegria muito grande termos esse momento especial de gratidão e louvor a Deus pela formatura desses alunos nesse curso de mestrado em aconselhamento bíblico, parceria do Seminário Teológico Batista do Litoral com a Nuta Publicações e a Igreja Pedras Vivas, a quem somos muito agradecidos pelo acolhimento, pelas semanas disponíveis, por todo o esforço em até mesmo nos agradar de uma forma tão especial e marcante. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado às famílias que estão aqui presentes, aos amigos, às igrejas que investiram ao longo desses 2 anos na vida desses queridos irmãos que hoje se formam como mestres em aconselhamento. Algo que temos muita estima, porque cremos no ministério da palavra. E por crermos no ministério da palavra, na ação soberana do Espírito Santo, na vida de cada pessoa, cremos que o aconselhamento bíblico é realmente uma ferramenta, uma chave para o coração das pessoas que estão passando por sofrimento e dificuldades em sua vida. Por isso queremos orar nesse momento, colocando diante de Deus a nossa gratidão, e também pedimos que os nossos corações nesse momento possam literalmente estar agradecidos, possam nesse momento estar voltados para Ele em louvor e gratidão. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque ao longo desses 2 anos, esses nossos queridos irmãos e irmãs se dedicaram, se esforçaram, tiveram suas leituras, trabalhos corrigidos e foram aprovados para hoje estarem aqui, recebendo esse título de mestres em aconselhamento bíblico. Te louvamos, Pai, pela Nutra e pela Igreja Pedras Vivas. Te louvamos pelo acolhimento tão especial a esses alunos. Te louvamos, Pai, porque em cada aula pudemos abrir a Tua palavra, entendê-la e perceber a aplicação dela para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para alcançarmos o coração de pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Que o Senhor seja louvado e engrandecido ao longo de todo esse culto. Que realmente os nossos corações nesse momento possam estar dobrados diante da Tua graça. Agradecidos porque sabemos que o Senhor não só nos conduziu ao longo desses 2 anos, mas também conduzirá a cada um de nós ao longo de toda a nossa vida. Que o Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, vamos nos colocar em pé e cantar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos
família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Mais uma vez, e dar-nos a E dá-nos a seu reino. Nós vamos cantar mais um hino. Você pode se assentar. Vamos ao refrão, Ney. É, senhor. Quem é Deus como o Senhor, Salvador pleno em amor? Não há em mim mais condenação. Meu Deus é minha salvação. Vamos cantar isso. De Deus a graça me alcançou. Na tempestade me encontrou. Firmou meus pés em seu forte chão. Meu Deus é minha salvação. Se o vale escuro me cercar, por seu poder hei de escapar. Seu sol trará fim à escuridão. Meu Deus é minha salvação. Nosso refrão. Quem é Deus como o Senhor, Salvador pleno em amor? Não há em mim mais condenação. Meu Deus é minha salvação. Nele a esperança coloquei, fiel palavra encontrei, e estendeu sua forte mão. Meu Deus é minha salvação. Nos dias maus e na aflição, na dor da perda ou provação, sua graça eu sei se renovará. Meu Deus é minha salvação. Quem é Deus assim? Quem é Deus como o Senhor, Salvador pleno em amor? Não há em mim mais condenação. Meu Deus é minha salvação. E quando o dia enfim chegar, a morte não me deixará. Com ele irei ao eterno
seja Deus o Pai, glória seja Deus Espírito. Meu Deus é minha salvação, glória seja Deus o Filho, glória seja Deus o Pai, glória seja Deus o Espírito. Meu Deus é minha salvação, meu Deus é minha salvação, meu Deus é minha salvação. Boa noite a todos, é uma alegria poder ter essa noite aqui, todos estes irmãos e irmãs que ao longo de 2 anos estudaram, entregaram seus trabalhos, fizeram as suas leituras, completaram os seus relatórios de aconselhamento e hoje podem aqui serem certificados como mestres em aconselhamento bíblico. E para representar vocês, dando uma palavra em nome dos alunos para todos os que aqui estão, quero convidar o pastor Rony Santos, um amigo querido, pastor do Levi, é isso, Levi? E ele vai falar em nome dessa turma, primeira turma do mestrado em aconselhamento bíblico de Nutra com o Seminário Teológico Batista do Litoral. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Então vou tentar me conter aqui um pouquinho e compartilhar com todos os presentes aquilo que eu tentei colocar no papel como representante da turma. E eu quero agradecer o privilégio de ter sido escolhido pela primeira turma para poder fazer essa participação na noite de hoje. Querida Igreja Batista Pedras Vivas e Nutra Publicações, aqui representadas na noite de hoje, na pessoa do pastor Jairo e do pastor Davi Cáceres, nossa gratidão transborda pelo acolhimento singular que cada um de nós, alunos formandos, recebemos ao longo desses 2 anos de intenso treinamento. Somos profundamente agradecidos pelo valioso investimento que vocês têm feito na igreja brasileira. O zelo e a dedicação de toda a equipe de vocês não apenas nos constrangem, como também nos inspiram a prosseguir com ainda mais compromisso e excelência em favor do povo de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Ao Seminário Teológico Batista do Litoral, aqui também na noite de hoje representada na figura do seu reitor, o pastor Gilian Melo, expressamos igualmente a nossa sincera gratidão. Sua visão e parceria com a Nutra Publicações tornaram possível o acesso a um curso de altíssimo nível, essencial para a capacitação da liderança brasileira. E sem o empenho de vocês, este treinamento não teria se concretizado. Não poderíamos deixar também de agradecer profundamente aos nossos familiares e às igrejas aqui presentes, envolvidas. E aí eu abro um parêntese especial para agradecer publicamente o investimento da Igreja Batista Vida Nova, a qual eu tenho servido 9 anos com a minha família, que com amor e generosidade renunciaram um tempo de convivência
e nos ofertaram compreensão ao longo de todo o período de preparação. O apoio, a paciência, a oração de vocês foram fundamentais para que nós pudéssemos nos dedicar a essa jornada. Cada sacrifício feito por vocês em nosso favor reflete, sem dúvida alguma, o amor e a graça de Cristo, e por isso estamos aqui na noite de hoje para render a Deus louvor e a nossa gratidão. Queridos irmãos, formandos, que alegria podermos estar aqui juntos para celebrar esta conquista. Logo após 2 anos de exaustivo estudo, intensa dedicação e aprofundamento em temas indispensáveis à vida cristã. Gostaria de lembrar a todos nós, eu me incluo nisso como formando, que seremos premiados hoje com um diploma, um belo diploma. Mas quem realmente ganha é a Igreja de Cristo. E ela ganha porque recebe em seu meio conselheiros melhores preparados que manejam bem a palavra da verdade com maior precisão e assertividade, conforme 2 Timóteo 2,15. Ela ganha porque, em meio a um contexto marcado por mentiras e rótulos contemporâneos, a Igreja de Cristo poderá recorrer a servos que sustentam a inabalável verdade das Escrituras. A Igreja ganha porque, em um mundo que oferece respostas frágeis e paliativos para os males da alma, a Igreja terá conselheiros que sempre apontará para a única fonte de esperança duradoura, que é a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16, 17. O que celebramos hoje não é apenas o encerramento de um ciclo acadêmico, mas o compromisso renovado de aplicar tudo aquilo que aprendemos para a glória de Deus e o bem-estar do seu povo. Em meio a ideologias que relativizam cada vez mais a verdade, fomos chamados para sermos faróis que iluminam o caminho dos homens com a suficiência das Escrituras. Quando a cultura caída pretende estabelecer novas normas de identidade, de propósito e felicidade, nós insistimos em proclamar que a nossa regra de fé e prática já foi estabelecida por Deus em sua palavra. Hoje, ao nos despedirmos como grupo, carregamos conosco uma nobre missão, a de permanecermos sendo fiéis à vocação que Deus nos concedeu de aconselhar homens e mulheres segundo as Escrituras. Infelizmente, muitos, mesmo dentro das igrejas, têm buscado respostas em teorias psicológicas e perspectivas seculares, que, embora possam, em alguma medida, conter alguns vislumbres da graça comum, não contém o cerne da sabedoria divina. Quando o ser humano confia na sabedoria humana em detrimento das Escrituras, ele age como um tolo, pensando que pode usufruir de uma autonomia e independência que não só não existe, como também o leva à sua própria destruição. O aconselhamento bíblico não é apenas mais um método dentre tantos. Ele é o único meio pelo qual Deus nos concede a sua sabedoria para sermos instrumentos no processo de transformação de vidas. Nosso chamado é claro: reorientar pessoas para o Evangelho de Cristo e encorajá-las a perseverarem no caminho da santificação. A transformação genuína não ocorre por meio de técnicas ou estratégias humanas, mas apenas e tão somente
pela viva e eficaz palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, conforme Hebreus 4:12. Devemos confiar na promessa contida em Isaías 55:11, que assim diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Ao longo de cada módulo que nós cursamos juntos, tivemos o privilégio não apenas de ouvir e aprender com excelentes professores, como também de encorajar e compartilhar nossas lutas e mazelas, uns com os outros. E de constatar que sem a graça de Deus, nada seríamos. Nesse sentido, um destaque especial que merece ser dado nesse momento de formatura deve fazer menção ao nosso irmão Danilson, que nos encorajou grandemente com sua confiança na provisão divina perante os problemas de saúde do seu filho. Obrigado, Danilson. Lembramos também de um irmão querido da nossa turma, que hoje não se forma conosco, Michel Apolinário, porque pela graça de Deus foi promovido e já ingressou nas fileiras da Igreja Triunfante. Neste momento de celebração, lanço um desafio para cada um de vocês, e eu me incluo nele. Permaneçam firmes na suficiência das Escrituras. Vocês terão a oportunidade de aconselhar em diversas situações, enfrentarão desafios e encontrarão pessoas despedaçadas e desesperançadas. Haverá pressões para que você seja tentado a suavizar a verdade do Evangelho ou diluir a sua mensagem. Mas lembrem-se, o nosso compromisso é com a fidelidade à palavra de Deus. Confiemos, portanto, que a palavra do Senhor, ela é suficiente para redimir, restaurar e transformar. Que esta formatura não seja o fim da nossa jornada de aprendizado, mas o início de uma vida ainda mais dedicada e diligente ao estudo das Escrituras Sagradas, bem como a prática fiel do aconselhamento bíblico na igreja local. Que possamos ser instrumentos úteis nas mãos do nosso Redentor, ajudando os aflitos, fortalecendo os fracos e restaurando os que se perderam, sempre confiando que a palavra de Deus é suficiente e eficaz para transformar vidas. Que esta seja a marca da nossa vida e dos nossos ministérios. E que sejamos conselheiros que exaltem a Cristo a todo tempo e que possamos conduzir pessoas ao arrependimento e à firme esperança que só se encontra nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que a Igreja de Cristo seja edificada através de tudo que aprendemos e colocamos em prática. Soli Deo Glória. Amém. Vamos aprender mais um refrão para cantarmos ao Senhor juntos, inspirado no Salmo 121. Aos montes ergo o meu olhar, de onde vem o meu socorro. E o refrão nós vamos cantar. Meu Senhor, exaltado está, me sustém e me salvará. O meu olhar hei de levantar ao meu Senhor, que
exaltado está. Bendito seja o Senhor pelo consolo advindo da sua palavra. Aos montes ergo meu olhar, de onde o socorro vem, do Criador que fez o mar, a terra, os céus e além. Me guardará de tropeçar, seguro andarei. Meu Senhor, meu Senhor, exaltado está, me sustém e me salvará. O meu olhar hei de levantar ao meu Senhor, e exaltado está. Vamos nos colocar em pé, se você pode, para cantarmos ao Senhor. A minha destra sempre estão, só sobre o seu poder. Quer brilhe o sol ou o luar, nenhum mal sofrerei. Não vai dormir ou cochilar, guardado andarei. Meu Senhor, exaltado está, me sustém e me salvará. O meu olhar hei de levantar ao meu Senhor, e exaltado está. Aos montes ergo meu olhar, de onde o socorro vem, do Criador que fez o mar, a terra, os céus e além. Me guia o Deus de Israel, protege o meu viver, o meu sair e o meu entrar, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, exaltado está, me sustém e me salvará. Ao meu Senhor, meu Senhor, exaltado está, me sustém e me salvará. O meu olhar
de levantar ao meu Senhor e exaltado está. Ao meu Senhor e exaltado está. É uma grande alegria hoje, numa noite especial, ter um pregador especial. Ayrton Moura, amigo de, eu não vou nem dizer de quando, né? Senão denuncia aqui a nossa idade. Ele foi muito importante num momento importante da minha vida. E ele tem sido professor e foi professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida por muitos anos. E hoje ele é mentor, foi coordenador do mestrado. E hoje ele é mentor, ele mentoria os conselheiros ali, os estudantes do mestrado também em aconselhamento e todas as áreas de mestrado, nas áreas teológicas também. Ayrton Moura, ele tem uma vida que é um exemplo e no nosso caso especificamente aqui, ele foi psicólogo por algum tempo e depois ele conheceu a suficiência das Escrituras e desde muito tempo ele então abandonou e entregou o seu CRP e ele passou a defender a suficiência das Escrituras que vocês tão bem ouviram aqui com o pastor Roni. E ele é um desses indivíduos que quando sai para falar sobre a suficiência das Escrituras, ele tem não só pessoas aplaudindo, mas ele tem oposição também. E é uma grande alegria poder tê-lo aqui como mentor de mestrandos em Palavra da Vida, como professor querido e como foi um professor meu também no passado. Você foi meu professor, lembre-se disso, que eu sou mais novo que você. E vocês vão ter o privilégio de ouvi-lo hoje, pregando, trazendo a palavra, a suficiente palavra de Deus para nós. Vai ser um tempo muito especial esse que nós vamos ouvir. Eu quero orar por ele e quero orar por todos nós. Vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai querido, nós somos tão gratos ao Senhor pela vida desse homem que tem sido um instrumento nas tuas mãos, para trazer a verdade a todos nós, nos ensinar, para ministrar ao nosso coração. E nós queremos, ó Deus, neste momento, queremos entregá-lo em tuas mãos, que ele seja os teus lábios aqui. Amém. E que o Senhor fale por meio dele, nos encorajando, nos desafiando, nos levando rumo à tua glória por meio da tua palavra, por meio da obra completa de Cristo Jesus, pela ação do Espírito na vida dele nesse lugar. Amém. Nós entregamos esse tempo em tuas mãos, pela gratidão que queremos expressar ao Senhor por esse momento tão singular. Amém. E nós o fazemos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Eu sempre fico muito preocupado com a apresentação do pastor Jairo, porque eu fico pensando quantas pessoas eu vou frustrar, mas é um prazer muito grande, também uma honra muito grande poder falar nesta noite aos formandos, diante de tantos pastores, tantos formandos e tantas pessoas ilustres. É um prazer muito grande, uma honra, e eu quero agradecer a Deus por isto, e também ao pastor Jairo, que teve a confiança de me convidar. Ele não me convidou, não. Vai lá. Não foi assim. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Quero parabenizar os formandos por esta conquista, e também parabenizar os familiares, principalmente as esposas que ficaram privadas, por tantas semanas
marido, do pai, do líder da casa. Então, vocês também são formandas, recebem também diploma. Não vão dar diploma para ela. Minha palavra nesta noite tem o seguinte tema: Deus escolhe e usa pessoas improváveis para tarefas difíceis e inacreditáveis. Por isso eu estou aqui. Ele escolheu a vocês e a mim também. O texto lá de 1 Coríntios 1:27 fala sobre isso. Diz que Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não vou desenvolver este texto, simplesmente é para reforçar o título da mensagem desta noite. Há vários homens citados na Bíblia, foram improváveis, que executaram tarefas difíceis e também inacreditáveis. Lembram-se de Moisés? Que tinha dificuldade em falar. Ao ser chamado, deu uma desculpa. Senhor, eu não. Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de língua. Mas Deus o capacitou para guiar 3 milhões de pessoas pelo deserto por 40 anos. Já imaginaram isto? Já pensaram em alimentar 3 milhões de pessoas no deserto? Calculando uma refeição a R$10, seria necessário quanto? 30 milhões de reais para uma refeição no dia. Já imaginaram água no deserto para 3 milhões de pessoas? Isso durou 40 anos. Certamente, Deus foi o provedor, de forma sobrenatural. Mas Moisés foi o líder. Davi, o rei Davi, ainda um menino, um adolescente, derrotou Golias, aquele gigante que aterrorizava o seu povo, com uma funda e uma pedrinha, matou aquele gigante. Davi, aquela pessoa improvável, se tornou o maior rei de Israel. O que falar de Pedro? Aquele discípulo pavio curto, intempestivo, medroso, foi um discípulo amado. Foi ele quem primeiro evangelizou os gentios, antes de Paulo. Deixou 2 cartas escritas na palavra de Deus. Uma sobre a genuína graça de Deus na vida do crente, a outra sobre a verdade do cristianismo em contraste com as heresias dos falsos mestres, e sobre a inspiração das Escrituras e a certeza da segunda vinda de Cristo. Aquele homem improvável. Há vários exemplos nas Escrituras, mas eu quero destacar um outro. Jeremias, profeta chorão. Chorão. Relutante. Antes da sua jornada, descobrimos que ele foi um jovem tímido, que se transformou naquela voz mais importante da história bíblica. Ao lermos a biografia de Jeremias, concluímos que ele era uma pessoa improvável para executar tão grande missão. Seu legado
transcende gerações, oferecendo lições preciosas sobre a obediência, a perseverança e amor incondicional de Deus. A sua mensagem era impopular. Ele profetizou durante os últimos dias de Judá, antes da queda de Jerusalém do cativeiro na Babilônia. Ele alertou repetidamente o povo sobre a iminente invasão dos babilônios e a importância de se arrependerem e voltarem-se para Deus. Ele também, ao receber o chamado, ele sentiu-se totalmente despreparado e incapaz de cumprir essa missão, essa tarefa de proclamar uma mensagem de julgamento. Nessa mensagem eu quero destacar então Jeremias, uma pessoa improvável que executou tarefa difícil e improvável. E eu quero destacar algumas características dessa pessoa que é improvável, que Deus chama para executar tarefas difíceis e inacreditáveis. A primeira é alguém chamado por uma escolha soberana de Deus. É o que lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta sobre as nações. Foi o que Deus disse para Jeremias. Este não é um caso isolado de pessoas que foram chamadas antes de nascer. Nós lemos o mesmo sobre Sansão, em Juízes, João Batista, lá em Lucas 1,15, Paulo, em Gálatas 1,15. Há muitas peculiaridades entre esses homens, mas não vou fazer essas comparações aqui. Ele foi chamado antes de nascer para executar tão grande tarefa. Mas antes de falar mais sobre o chamado, eu quero deixar claro que há um chamado de Deus geral para todos. Deus chama a todos, que é universal, uma chamada universal. O grande chamado de Deus, geral, universal, é para que todos os homens se arrependam de seus pecados e tenham um relacionamento de obediência e adoração para com Ele. Somente quando o homem aceita, atende esse chamado e volta-se para Deus, arrependendo-se de seus pecados, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida passa a ter sentido. Deus chama a todos à salvação. Lá em 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O chamado de Deus geral é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. É o que lemos lá em Mateus 22,14. Deus chama a todos à salvação. Aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, Deus dá uma vida nova. Não vou entrar aqui nos detalhes de eleição e predestinação. Quero apenas dizer que Cristo veio ao mundo para salvar a todos. Ele veio buscar e salvar todos os perdidos, mas nem todos serão salvos. Não porque não foram escolhidos, mas porque deliberadamente rejeitaram a oferta da graça, da misericórdia de Deus. Então há um chamado geral e um chamado específico. O chamado individual específico é uma ação soberana de Deus, como vemos aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias. Este chamado pode ser para fazer um determinado trabalho, assumir um ministério ou ir para algum lugar, como lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então há um chamado específico de Deus. Porém, nem todos são chamados da mesma maneira. Jeremias, com 20 anos de idade,
ele recebeu de Deus a difícil tarefa de proclamar o julgamento divino contra o povo apóstata de Judá. E por 40 anos, ele suportou oposição, espancamento e aprisionamento. A oposição que o profeta sofreu foi cruel e opressora, a tal ponto de mais de uma vez ele dizer que queria abandonar aquela condição de profeta, mas continuou. Jeremias foi separado por Deus para um ministério profético antes de nascer. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui sobre chamado. Você está certo do seu chamado? Qual é o seu chamado? Alguém chamado por Deus para uma missão especial tem reconhecimento da sua igreja, seus líderes, das pessoas a quem ministra. Segundo, você está certo de qual é a missão para a qual Deus o chamou? Para o que você foi chamado? Ainda há uma outra aplicação. Há algo que você precisa deixar para trás para atender ao chamado? Há algo que ainda não foi entregue ao Senhor? Lembram-se, os discípulos de Jesus deixaram as suas redes, que era o ganha-pão deles, para seguir o Mestre. Poderia aqui contar a história de vários homens que deixaram suas carreiras, suas profissões para atender ao chamado de Deus para um ministério específico. Outra aplicação, na sua jornada, haverá momentos que você será tentado a desistir, mas o Senhor lhe dirá: não temas, eu sou contigo. Quem não tem convicção do chamado e nem qual é a missão a ser cumprida, já alcançou 100% dos objetivos. Parafraseando uma famosa filósofa internacional, né? Quem não tem meta sempre alcança a meta. Né? Quais são os recursos que Deus já pôs em suas mãos para desenvolver o ministério para o qual o Senhor lhe chamou? Você entendeu isso? Ao concluir um mestrado, certamente vocês receberam muitas ferramentas. O que vão fazer com elas? Outra aplicação. Todos que proclamam a verdade sofrerão perseguição, principalmente ao proclamar a suficiência das Escrituras para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem. Hoje, aconselhar biblicamente significa nadar contra a correnteza de uma sociedade totalmente psicologizada. Certamente vocês serão taxados fundamentalistas, né? Anticientíficos, não creem na ciência. Psicologia não é ciência. Essa é outra história para outra ocasião. Você está pronto para sofrer uma oposição cruel e opressora, tal como Jeremias sofreu por 40 anos? A resistência que Jeremias enfrentou é um lembrete de que nem sempre será fácil seguir o chamado do Senhor. Muitas vezes podemos encontrar oposição ou dúvidas, tanto de nós mesmos quanto de outros. No entanto, assim como Deus prometeu estar com Jeremias, podemos confiar que Ele também estará conosco nessa luta, nessa jornada para a qual Ele nos chamou. A coragem de Jeremias em enfrentar resistência deve nos inspirar a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Lá em Atibaia costumamos cantar um hino: marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem,
Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. A segunda característica que eu quero destacar da pessoa improvável que Deus escolhe para uma tarefa difícil e improvável é alguém que reconhece as suas limitações. Ela é uma pessoa humilde. Não é uma pessoa superdotada, não é um super-homem, alguém imbatível. No ministério é preciso tomar decisão sábia de rejeitar fardos que não podemos carregar. Mas, por outro lado, devemos também saber que ativismo religioso não faz de uma pessoa ser mais espiritual. Tem muita gente que se perde em ativismo sem ser uma pessoa espiritual. O profeta Jeremias era sábio o suficiente para perceber que o chamado de Deus era pesado, difícil, complicado, trabalhoso, doloroso. A humildade é uma qualidade essencial para aceitar o chamado e para executar a missão para a qual também fomos chamados. Por outro lado, desculpa, autopiedade para não aceitar o chamado de Deus não é sinal de humildade. Todos nós sabemos dar desculpas para não aceitar responsabilidades. Lembra-se de Moisés? Qual foi a desculpa de Moisés? Senhor, eu? Eu não. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Moisés deu essa desculpa. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? Agora vá. Eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. E para Moisés, Deus ainda deu um porta-voz, deu Arão. Então Deus sempre nos dá os recursos. Para Jeremias foi a mesma coisa. Ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, como que o Senhor me chama para essa difícil tarefa? Ele já tinha 20 anos, ele não era criança. Jeremias, essa desculpa não cola. O que nós aprendemos com essas respostas de Deus? Primeiro, Deus não chama ninguém sem providenciar os recursos para o cumprimento daquela missão. Assim como fez com Moisés, Deus fala para Jeremias: não se preocupe, não serão as suas palavras que causarão impacto nas pessoas. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Serão as minhas palavras que terão poder. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Eis que ponho em tua boca as minhas palavras. Deus sempre dá os recursos. O que ele deu para Moisés? Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Lança na terra. Lançou. E ela se tornou uma cobra. Pega outra vez. E ela se tornou vara. E com essa vara Moisés fez tantas coisas. Não que a vara tivesse um poder em si mesmo, mas era o símbolo, um recurso que Moisés poderia usar para Deus demonstrar a sua glória, o seu poder. Nós podemos também usar mal
de forma errada os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Lembram-se depois que Moisés, ao invés de tocar na rocha, ele bateu com a vara? Usou de forma errada um recurso que Deus lhe havia dado. Então Deus sempre provê recursos para quem Ele chama. Há algumas aplicações aqui também. Primeiro, há alguma ordem, algum chamado de Deus que você e eu podemos estar relutando em aceitar? Quais são as desculpas que estamos dando para Deus para não aceitar o seu chamado ou aquilo que Ele requer de nós? Quais são os recursos que Deus já deu a cada um de nós? Novamente, vocês durante o curso de mestrado concluído receberam muitas ferramentas. Novamente, o que vão fazer com elas? Pode ser que Deus já lhe tenha dado também tantos outros recursos. A quem Deus chama, Ele o capacita para o cumprimento da missão. O Senhor deu capacidade especial para Jeremias. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Todas as limitações de Jeremias desapareceram neste instante. Ele não sabia falar, mas o Senhor falaria por ele. Cada um de nós já temos a palavra em nossas mãos. Deus já nos deu o recurso. Nós temos também o Espírito Santo habitando em nós, para nos capacitar a entender o conteúdo da palavra e também para executar a obra para o qual nós fomos chamados. Outra característica da pessoa improvável que Deus escolhe para tarefas difíceis e improváveis é alguém que obedece ao chamado. A obediência ao que Deus ordena será sempre um fator de livramento das mãos dos inimigos. Foi o que aconteceu com Jeremias. Versículos 17 a 19 do capítulo 1, Deus fala: você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. A tarefa era difícil? Era. Terror por todos os lados, perseguições. Ele chegou até a se arrepender de ter nascido. Vemos isso lá no capítulo 20. Porém, ele não desistiu e continuou a proclamar a mensagem por obediência. E por causa da sua obediência, Deus o protegeu. Depois da queda de Jerusalém, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor poupou a vida de Jeremias. Lá no capítulo 39, o rei Nabucodonosor dá a seguinte ordem: toma-o, cuida dele e não lhes faça nenhum mal. Faça como ele lhe disser. A obediência o livrou das mãos de Nabucodonosor. E Jeremias não foi levado cativo para a Babilônia com os outros do seu povo. A promessa do cuidado e proteção de Deus para quem Ele chama nos motiva a agir com confiança. Assim como Jeremias foi assegurado de que Deus o protegeria, devemos também confiar que Deus nos guiará e nos susterá na missão para o qual Ele chamou cada um de nós.
A biografia de Jeremias é muito rica e vasta, encorajadora, e há muito o que aprender com o profeta. Mas não tem como expor o livro de Jeremias numa mensagem. Por isso eu quero destacar mais uma característica da pessoa improvável que Deus chama para realizar tarefas difíceis. Ele é alguém desprovido da síndrome do sucesso. Um grande empresário, um dos homens mais ricos do planeta, certa vez ele afirmou: o sucesso é um péssimo professor. Ele seduz as pessoas inteligentes a pensar que é impossível perder. Devemos tomar cuidado com a síndrome do sucesso. Alguém no ministério que sofre dessa síndrome pode substituir a obra, a ação do Espírito Santo por manobras humanas. Este é um perigo que todos nós enfrentamos. Substituir a ação, a obra do Espírito Santo por manobras humanas. Posso imaginar que nem todos os formandos são pastores, mas não importa, seja qual for a sua ocupação profissional, essa síndrome pode lhe acometer. Todos nós somos líderes de alguém, na família, na igreja, no trabalho. Mas Deus não chama ninguém para ter sucesso, mas para ser fiel, obediente e piedoso. O sucesso será sempre um resultado da sua obediência ao Senhor. Temos visto hoje no cenário evangélico pastores e igrejas, crentes em geral, buscando o que eu chamo de anabolizantes espirituais. Cito alguns deles. Acrescentando fogo estranho no altar do Senhor. Na música, nas paredes pintadas de preto, perto da casa onde minha filha mora, lá nos Estados Unidos, tem uma igreja assim, todas as paredes pintadas de preto por dentro. Eu pensei que isso era só lá, né? Mas vi outro dia uma entrevista, né, com um pastor que substituiu o seu pai, né, numa mega igreja. Ele dizendo que eu pintei as paredes todas de preto lá da igreja, né, para atrair pessoas. E o repórter perguntou: mas isso não é o que é feito nas casas de shows? Não, é isso mesmo, isso não atrai pessoas, então o que eu quero é atrair pessoas. Funciona? Funciona. Vai atrair pessoas, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma disto. Porém, isso pode ser manobra e não obra do Espírito Santo. Tudo isso pode atrair pessoas, sem dúvida, né? Também virou moda em muitas igrejas um espetáculo de iluminação para tornar o louvor mais atraente, né? Tem nada errado com a tinta preta ou luz, tem nada errado com isso, mas a motivação para o qual é feito isto, né? Novamente, pode atrair pessoas? Sim, pode, né? Mas tenho dúvida se atrai a ação do Espírito Santo. A vacina contra a síndrome do sucesso é aliar erudição com piedade. Estudem o máximo que puder, mas sempre alie erudição, conhecimento com piedade. Para você que é pastor, o seu alvo é tornar a sua congregação uma mega igreja, ou fazer da sua igreja uma igreja forte,
teologicamente sadia e biblicamente relevante. Isso se aplica a todos nós que somos membros da igreja, de uma igreja. Torná-la teologicamente sadia e biblicamente relevante. Eu quero concluir com a pergunta: por que Deus chama pessoas improváveis para executar tarefas difíceis e improváveis? Eu alistei aqui algumas razões. Primeiro, porque tais pessoas não buscam a glória para si mesmos, e para que toda a glória das tarefas concluídas seja para o Senhor que o chamou. Segundo, porque os improváveis são os que mais facilmente reconhecem suas fraquezas. Terceiro, porque são os que reconhecem que a suficiência está e provém de um Deus Todo-Poderoso, não está neles mesmo. Também para dar testemunho de que a transformação de vidas é para confundir os que se julgam sábios e para exaltar a humildade. Outra razão, porque os improváveis são os mais fiéis em revelar o poder e a graça divina. E a outra, os improváveis são os mais obedientes ao chamado do Senhor. Todas essas aplicações, ou todas essas razões, se aplicam a cada um de nós. Todos nós somos improváveis, indignos, incapazes. Mas é Deus quem nos capacita. É Ele quem coloca em nossas mãos os recursos. Como Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, devemos confessar ao Senhor as nossas fraquezas, sem dúvida. Confessar pecados também. Reconhecer limitações e dizer ao Senhor: não resta força em mim. Preciso da sua, Senhor. E o Deus de Isaías, Jeremias e Daniel, o seu Deus, purificará o seu pecado, dará a você a capacidade que você não tem e restabelecerá as suas forças. Jeremias foi grandemente usado por Deus numa hora crucial da história. Deus quer também nos usar hoje, diante de um mundo também tão conturbado e caótico. Lembremos-nos das 3 características vistas em Jeremias. Alguém chamado por uma escolha soberana de Deus. Alguém que reconhece suas limitações. Alguém que é humilde. Alguém que é obediente às ordens do seu Senhor. E alguém desprovido da síndrome do sucesso. Esperemos em Deus, pois tudo começa com Ele. Só será útil a Ele aquele que Ele chama da sua soberania, que já salvou, santificou e enviou. Confiemos nas provisões dEle. Somos apenas porta-vozes. Temos a presença dEle conosco e recebemos dEle a capacitação especial de que precisamos para cumprir a sua vontade, naquela missão para a qual Ele nos chamou. Jeremias ouviu, creu e foi cumprir a missão. Imitemos o seu exemplo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite tão especial na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos, dos formandos, dos seus familiares. Muito obrigado por essa conquista. Muito obrigado, Pai, também pela sua palavra, que nos exorta, nos conforta, nos desafia, mas também nos abençoa. Abençoa meus irmãos, usa-os poderosamente na missão para a qual o Senhor chamou cada um. No nome de Cristo Jesus. Amém.
você conhece, cante comigo. Grande eu sou, Senhor das eras, forte Deus dos antigos, redenção deu por seu sangue, fez no mar um caminho, canção e força de seus povos, e ao Cordeiro que venceu, poder e honra, glória e força sejam sempre ao nome teu. Aleluia, amém. Vamos tentar cantar isso juntos, irmãos. Vamos em pé. Grande eu sou, Filho encarnado, próprio Deus encarnado, redenção deu por seu sangue, sem pecar, transpassado, morreu, mas ressurgiu em glória, e ao Cordeiro que venceu, poder, honra, glória e força sejam sempre ao nome dele. Aleluia, com toda a língua e nação, unimos vozes com os anjos, tributando adoração. Aleluia, amém. Sou Rei das nações, Senhor Deus poderoso. Vendo então quem não te temerá, Cristo Rei vitorioso, que foi e quer Cordeiro que venceu, poder e honra, glória e força sejam sempre ao nome. Aleluia, com toda a língua e nação, unimos vozes como os anjos, tributando adoração. Aleluia, amém. Amém, Cordeiro, e ao Cordeiro que venceu, poder e honra, glória e força sejam sempre ao nome dele. Aleluia, com toda a língua e
sozes com os anjos tributando adoração. Aleluia, amém. Vitorioso Cristo vem. Aleluia, Sentar. Daremos início àquele momento do nosso culto de celebração ao Senhor, da entrega dos certificados de cada um dos formandos dessa primeira turma do mestrado em Artes em Aconselhamento Bíblico, um mestrado dado pelo Seminário Teológico Batista do Litoral em parceria com o Nutra e BPV. Vocês cumpriram 6 semanas de disciplina, foram 28 créditos, tiveram aula com Daniel Berger, tiveram aula com Anne van der Veer, tiveram aula com Nicolas Ellen, tiveram aula com Matt Silva, tiveram aula com o Dr. Márcio Martinez, tiveram aula com a doutora Ariela Belan, tiveram aula com o pastor Jairo Cáceres, tiveram aula comigo. Vocês cumpriram leituras para cada um dos módulos, mais de 600 páginas. As próximas turmas lerão mais. Vocês tiveram sorte. A cara do Abner. Cara do Abner, próximo, aluno da próxima turma, já fica um pouco mais assustado. Esse é o momento que nós chamaremos cada um dos formandos e você, no momento que ouvir o nome, poderá reconhecer com uma salva de palma cada um deles. Mas antes de começarmos com os que aqui estão presentes, eu quero passar a palavra para o Dilian, que ele quer fazer uma menção honrosa. Queridos, ao longo desses 2 anos, pudemos experimentar, como o Roni bem mencionou, momentos de muita alegria. Aliás, acho que foi uma marca de todas as matérias. Mas também pudemos enfrentar as lutas e as dificuldades que, como alunos, professores, como familiares, passamos. E ao longo desses 2 anos, tivemos a perda de um aluno muito especial, muito querido por todos nós. E nesse momento eu gostaria de convidar a Ana, também a filha do nosso querido aluno Michel Apolinário dos Santos. E nesse momento, em memória, queríamos honrar a lembrança desse bom amigo, desse aluno que começou até mesmo o seu curso teológico no Seminário do Litoral. Fez a sua graduação em teologia conosco, participou conosco. Foi um bom amigo pessoal, fui da classe dele, quando ainda na graduação. Pudemos, como pastores, fazer programas juntos, intercâmbios entre as nossas igrejas. E pudemos ser colegas aqui também no mestrado. Aninha, querida, entrego nas mãos de vocês o mestrado do Michel. Pode abrir. Abre para o pessoal ver. E que diploma bonito. Queridas, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de não sabermos e nem temos condição disso, de saber os seus passos e as decisões que o Senhor toma, confiamos na tua graça e no teu amor. E podemos perceber o teu agir em nós, através de nós, o cuidado, o sustento que o Senhor através do teu corpo aqui na terra, a tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque nesse momento podemos honrar a vida desse nosso querido irmão.
que o Senhor nos abençoe durante a nossa caminhada ainda aqui, sustentando, Senhor, a vida da Aninha, a vida dessa família tão querida. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito, querido. Vou convidar meu pai, Dilian, Miriam vai chamar o nome dos formandos e nós três entregaremos os diplomas para vocês. Acley de Almeida Fontes. Aldo Miranda Gonçalves. Alex Wellington Vasconcelos Barbosa. Aparecido Rodeval de Lima. Carlos Alberto de Santana. Carlos Alberto Oliveira de Souza. Carlos Costa Magalhães. Cláudio Batista Ribeiro. Kleber Rodrigues Martins. Daniel José Lima. Daniel Barros Pinheiro da Silva.
Danilson Davis Cardoso Borges. Diego da Cruz Simão. Fernando Ribeiro Mendes. Francisco de Assis Garcês Lima. Gilclei Leite dos Santos Capitelli. Gilberto da Silva. Jonatas Vieira. Jorge Henrique Cipriano da Silva. Levi Jonathan Silva Maia Soares.
Wagner Rego dos Santos. Regina Vieira Bonfim. Maria Salvani Sena de Lima. Osmar Siqueira Rodrigues. Nicolas Alves Bastos. Pablo Rodrigo Ferreira. Paulo Moraes Torres. Pedro Vazem de Freitas. Reginaldo Ferreira B. Carreira. Roni Santos.
de Campos Muniz. Silas Roberto Nogueira Pinto. Stefano Cateringer Stoffel. Wagner Coelho Pontes. Vânia Silva de Melo Souza. Wesley Araújo. Nós vamos cantar um cântico com o grupo e depois eu volto para alguns reconhecimentos e meu pai para a oração final de nosso tempo. Nosso Salvador, nosso tesouro incalculável, aquele que efetivamente satisfaz nossas almas, é o Senhor. Vamos cantar, irmão. O refrão é assim, olha. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Mais uma vez. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Obrigado pela disposição e a paciência de vocês em aprender esses refrões novos conosco. Vamos nos colocar em pé, cantar esse hino que consiste a nossa honra.
nos bens que eu possa acumular, mas das feridas que sofreu em sua cruz. A minha honra não será nome e prestígio alcançar, mas Cristo e o sangue que verteu em sua cruz. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Tão breve é o nosso existir, um vapor leve a extinguir, mas vida eterna Deus nos dá em sua cruz. A minha glória não será dos homens o saber portar, mas Jesus Cristo conhecer em sua cruz. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Coisas certo estou, indigno e muito amado sou, pois alto preço Deus pagou em sua cruz. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador, meu rochedo inabalável, minha alma satisfaz, meu Redentor. Estamos chegando ao fim deste nosso culto, mas nós não queríamos deixar de reconhecer, e eu creio que os alunos concordarão comigo, todos aqueles que ao longo dessas semanas que tivemos os nossos módulos presenciais nos serviram de alguma forma, desde as inscrições, das matrículas, que inclusive já estão abertas para a próxima turma que começa em agosto, com a Vânia e o Dilean trabalhando incansavelmente ali no seminário, até as pessoas aqui de Pedras Vivas. E se você de algum modo serviu em algum momento desse nosso tempo de treinamento, está aqui, famílias e membros de Pedras Vivas, eu quero só pedir que você fique de pé, levante aí no seu lugar. Eu sei que tem gente aí que está
escondida. Vamos, Rê, Dona Sônia, por favor, fiquem de pé. Cláudia, Rosana no fundo, Lúcio, vocês todos participaram e são parte desse treinamento. Que Deus abençoe vocês. Em agosto temos nova turma e precisaremos de vocês de novo, porque há muita gente para alimentar e o povo come e come bem. Vou chamar meu pai aqui para terminar esse tempo orando, depois uma música congregacional e estaremos dispensados. Ok, eu sei que vocês acabaram de levantar e sentar. Levanta de novo, vamos orar. Vamos terminar esse culto de adoração ao Senhor, louvando o nome dEle e clamando que Deus use esses queridos irmãos para a honra e para a glória dEle no ministério que Deus deu a eles. Pai querido, nós somos muito gratos a Ti pela vida desses homens e mulheres, que o Senhor, nesse período, permitiu esse estudo intenso sobre a Tua Palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os use para a honra e para a glória do Teu próprio nome. E que o Senhor os use para que eles edifiquem as igrejas onde eles irão servir. E que as igrejas sejam, ó Pai, alimentadas com o que tem da Sua palavra, interpretada corretamente pelo Teu Espírito e aplicada adequadamente às situações da vida dos membros das Suas igrejas. Eu peço que o Senhor os abençoe e os dirija, e que a Tua boa mão esteja com cada um deles. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por aqueles que serviram. Muito obrigado por aqueles que dirigiram. Muito obrigado por aqueles que ministraram. Que a Tua boa mão recompense a cada um, e que o Senhor recompense as famílias desses amados. Foram 6 semanas distantes de casa. Que a Tua boa mão esteja com as esposas, com os filhos, e que o Senhor os sustente durante a caminhada ministerial que o Senhor tem dado para eles. Encha-os de coragem, encha-os de ousadia, para que eles apliquem, falem, proclamem a Tua palavra pura, sem a contaminação do movimento secular, e que o Senhor os use para a Tua honra e para a Tua glória todos os dias. Que o Senhor os use hoje e os abençoe hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem de pé. Nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que aqui está. Que a graça dele esteja com cada um de vocês aqui. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver. Ontem
minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Ao Senhor toda honra, glória e força. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos com o pós-lúdio encerrar este culto. Você pode se confraternizar aí com seus queridos. Deus abençoe e boa noite a todos.